Prontinho, pode começar. Olá a todos. Olá, Thaís. Olá, você que está assistindo em outro momento. Bem-vindos aí à nossa aula 3, né, da nossa disciplina de gestão, né, organização e administração de drogarias e farmácias. E que a gente espera que com essa disciplina a gente possa ter colocado uma sementinha aí na questão profissional de vocês, quem sabe começar com a trajetória de técnico em farmácia, né? Como um balconista de uma farmácia, como um possível técnico em uma farmácia magistral, né? Mas que dê aí o primeiro passo e quem sabe num futuro breve, muitos de vocês até mandem mensagem para a gente, né, Lívia? Falando, professor, eu estou agora fazendo o curso superior, né? Ou eu consegui o emprego, né? E estou feliz em tal área trabalhando como técnico de farmácia. Vamos ficar muito felizes com vocês conquistando aí o caminho de vocês. Então, essa aula de hoje, né? Eu preparei aqui exatamente um propósito que é, já que essa disciplina ela trata da gestão da farmácia e da gestão da drogaria, como funciona, né? Uma farmácia, como funciona uma drogaria, para trazer uma visão mais realística, mais profissional de quem está trabalhando ali. E o mais importante, eu quero que você se veja como você pode se inserir nesse contexto. Ou como você pode iniciar o seu trabalho na farmácia e na drogaria, adquirindo essa sua qualificação, que é técnico de farmácia. Então, nós vamos percorrer alguns desses caminhos. Eu vou fechar aqui a minha câmera para poder não ter o risco de travar. E aí, num primeiro momento, eu queria que a gente assistisse esse vídeo. Então, foquem. Tudo que a gente vai mostrar, foque nesse preceito. Como que eu posso me inserir como técnico de farmácia nesse contexto profissional? Vamos a mais uma oficina virtual de farmácia. Hoje nós vamos falar sobre gestão de drogarias. Esse módulo a gente vai dividir em duas partes. Nessa primeira, a gente vai falar de alguns conceitos de gestão financeira, de marketing e de logística. E no próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas. Bom, gestão de drogarias é uma prática que envolve conceitos de negócios, logística e de pessoas. É muito complexo, né, gerir uma farmácia. Porém, conhecimento, essa gestão traz bons resultados, bons frutos para quem está na gestão. É importante estar envolvidas no processo de venda de um medicamento e também muita responsabilidade, porque a gente está lidando com a saúde das pessoas. O mercado farmacêutico hoje, ele envolve cerca de 87 bilhões de reais, tá? Então é muito dinheiro envolvido, é um mercado muito grande, é um mercado que apesar da crise se mantém aí firme e forte, contratando e batendo meta e correndo atrás dos resultados, porque realmente é um setor onde as pessoas necessitam comprar. Então é um setor que sempre vai haver venda. Aqui nós temos o ranking das redes de drogarias. É um dado da Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, de 2016, referente ao faturamento de 2015.
Nós não temos ainda o de 2017. A maior empresa em faturamento, né, aqui nessa tabela, a gente tem os dados individualizados, né, não em grupos de farmácia. Então, nós temos a Raia Drogasil em primeiro, a Pague Menos em segundo, depois seguida da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. São as 4 maiores. Lembrando que a Drogaria São Paulo e Pacheco é uma associação, é a DPSP. A gente vai ver que quando juntas, elas ficam em segundo lugar. Em número de lojas, né? A Raia Drogasil ainda se mantém em primeiro, Pague Menos em segundo, São Paulo em terceiro, Pacheco em quarto. A Araújo aqui em Minas, que é muito grande, né, muito conhecida, em número de lojas a nível Brasil, ela fica apenas em 12º. Então, ela é uma rede considerada até pequena em relação às demais. Já em faturamento, agora pensando nos grupos, né, nós temos... Pessoal, só me dá um alerta. Estão ouvindo bem? Tá dando uma travadinha. Mas aí dá uma travadinha, mas depois consegue prosseguir? Isso. Bom, beleza. Qualquer coisa me sinalizem no chat ou aí no microfone, tá bom? Tá bom. A Drogasil em primeiro, a Drogaria Pacheco São Paulo em segundo e a Pague Menos em terceiro. A Araújo aqui já aparece em sexto lugar, tá? Ela foi ultrapassada esse ano pela Panvel. Bom, vamos falar um pouquinho dos conceitos. O que é venda total? Quando a gente trabalha numa drogaria, a gente trabalha diariamente com uma meta. E essa meta é dada por um valor em reais que deve ser executado em vendas ao longo do dia. A venda total reflete o valor que foi vendido nesse dia. Para que a gente tenha um valor mais apurado, a gente deve descontar desse valor os valores de devolução realizados no dia. Por quê? Na maioria dos sistemas informatizados, a devolução não é excluída do valor total. Então, quando você devolve um produto para o estoque, a pessoa desiste, faz uma troca ou uma devolução, você tem que abater esse valor, porque ele fica computado na venda total daquele dia. Tá? Então, quando você subtrai esse valor, você tem a venda real do dia. O número de clientes, também conhecido como número de cupons, ele representa a quantidade de pessoas que foram atendidas naquele dia. Informa, o fluxo de pessoas na sua loja. Então, a gente consegue saber se a loja é de médio, grande porte, pelo número de clientes que ela atende por dia. Uma loja de pequeno porte, que tem um faturamento aí por volta de 300 mil, atende em média 200 a 300 pessoas por dia. Já uma loja com faturamento aí de 700 a 800 mil, que é considerada uma loja de médio porte, pode atender de 500 a 600 pessoas. E uma loja de grande porte já atende mais de 1.000 pessoas por dia. Tá? Ela informa também o quanto a sua drogaria ela é atraente, atrativa para o público. Quanto mais gente frequenta, melhor ela está localizada, mais atrativa ela é. Ela não representa o número real de pessoas. Por quê? Uma mesma pessoa pode comprar mais de uma vez. Às vezes a pessoa decide dividir o cupom, comprar uma parte para pagar com dinheiro, outra parte para pagar no cartão, ou uma parte é da mãe, outra parte é dela. Então acaba que nem sempre é um número real de pessoas que entram na farmácia, tá? Mas reflete bem aquilo que é o fluxo daquele comércio. Ticket médio informa a média de compras por cliente na drogaria. Tá? É um importante indicador para análise de desempenho e está ligado diretamente ao atendimento da equipe. Por quê? Se o ticket médio é alto, significa duas coisas. Ou você está numa região de alto nível, onde as pessoas compram mais, gastam mais, ou você está conseguindo fazer um bom atendimento, está agregando produtos na sua venda. A pessoa leva um volume maior cada vez que ela é atendida. E isso é importante. Hoje a gente busca um ticket médio cada vez maior. Um ticket médio razoável é no valor de R$50. Então, se cada pessoa que entra na farmácia leva R$50, a cada
200 pessoas que você atende, você vai vender 10 mil reais. Se você atender 40, perdão, 400 pessoas, você vai vender 20 mil reais. Então, isso é proporcional. Eu posso vender mais atendendo menos pessoas, que é o ideal, né? Quanto mais pessoas você atende, você consegue vender mais, melhor vai ser o seu resultado. Nós calculamos o ticket médio dividindo a venda total pelo número de clientes atendidos. Tá? Esses conceitos aparecem muito em planilhas que são enviadas para drogaria. São comparativos. Esse YTD significa Year to Date. Significa um comparativo feito com o resultado do ano passado. Então, por exemplo, você vendeu R$ 1.000 no dia de hoje no ano passado. E esse ano você vendeu 1.100, você vai ter um year to date com um crescimento de 10%, ou seja, comparativamente ao ano passado, você está crescendo, né, 10%. O MTD é a mesma coisa do year to date, porém o comparativo é mês a mês, né? Então, eu comparando o mesmo mês do ano passado com o mês atual. Eu vendi no mês passado, do ano passado, 200 mil reais. No mesmo mês desse ano, você vendeu 220 mil. Mesma coisa, você cresceu também 10% em relação ao mesmo mês do ano passado. E essa porcentagem de crescimento ela é utilizada para praticamente todos os tipos de dados, né? Seja de cliente, ticket médio, campanhas, enfim. Você tem uma gama grande aí de comparativos, ok? Em relação ao estoque, como que é gerenciado na farmácia o estoque? Nós temos o que a gente chama de estoque base, que é a quantidade de produtos, a quantidade de unidades daquele produto que deve ter na farmácia. Então, por exemplo, minha farmácia, de acordo com o fluxo de clientes, de acordo com a demanda, tem que ter sempre na prateleira 4 caixinhas de pirona. Esse é o meu estoque base. Se eu consigo aumentar essa demanda, ou seja, a procura aumenta, né, e eu estou comprando constantemente essa mesma quantidade, eu posso aumentar o meu estoque base e fazer, né, um ajuste para que nunca falte produto. Então, o gestor normalmente da farmácia trabalha muito esse estoque base, né? E para isso, como é que ele faz esse controle? Ele utiliza muito o falteiro, né? É um termo muito utilizado nas redes, principalmente, onde o funcionário anota, né, ou utiliza o sistema informatizado para registrar o produto que está faltando. Então, o cliente chega, procurou, por exemplo, um Simbicorte e não achou. O funcionário vai, registra, e isso gera um relatório. No final do dia ou no dia seguinte, o gestor analisa. Essa falta ocorreu porque o produto não chegou a tempo ou porque realmente a demanda está baixa, né? Ou você não trabalha com esse produto, né? Não está no mix da loja. Então, essa análise é importante porque faz com que o gestor acabe melhorando o seu estoque e conseguindo atender, porque é uma venda perdida, né, quando você não tem o produto. Outra opção é fazer reforços, né? Muitas redes trabalham assim também. Você vai ter entrada, por exemplo, do inverno e o seu estoque base de pastilhas está baixo. O que você faz? Você faz um reforço. Esse reforço vai ser só naquele mês, você não vai aumentar seu estoque base, você apenas vai aumentar a quantidade do produto para aquele mês. E aí você consegue atender aquela demanda sazonal, por exemplo. Em relação ao marketing, nós temos 3 pontos importantes que é legal de vocês conhecerem. O merchandising. Toda farmácia trabalha com merchandising, que são o quê? Negociações. Então, a empresa muitas vezes negocia pontas de gôndola, produtos no checkout, no caixa, no balcão, e você tem que fazer essa exposição de acordo com o que foi negociado. Isso é rentável para a farmácia, que ganha para isso. É bom para o negócio, porque é mais chamativo. Geralmente os produtos que são colocados em merchandising são produtos de alto giro, de venda alta. Tá? Outro ponto importante são os planogramas, que são planilhas, são
tabelas que a gente tem que seguir de onde os produtos devem estar. Então, por exemplo, você pega uma seção de sabonetes. Na seção de sabonetes é feito um cronograma onde nas duas primeiras prateleiras só ficam sabonetes líquidos. O primeiro deve ser, por exemplo, Dove, o segundo Lux, o terceiro Lifebuoy. Então a empresa, de acordo com a venda, ela organiza os seus produtos para que fiquem mais atrativos e mais rentáveis. E nós temos também o layout da loja. A loja é organizada de uma forma em que fique atrativa. Aí são colocados produtos que façam a pessoa entrar até o fundo da loja. Então, geralmente, produtos femininos ficam mais ao fundo da loja, para que a mulher tenha que caminhar a loja toda. Produtos de grande valor ficam mais próximos ao balcão. Então, isso tudo é um layout que é pensado e desenvolvido a fim de aumentar as vendas da farmácia. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Espero que tenham gostado. E no próximo bloco, nós vamos falar de gestão de pessoas. Tá? Então, não deixem de fazer inscrição também na próxima oficina. Obrigado. Até. Então, beleza. Vimos aí a primeira parte mostrando o que é legal nesse vídeo. Ele reforça que o mercado farmacêutico ele está em expansão, como vocês viram. Uma excelente oportunidade de vocês conseguirem emprego, né? Sobrevive a crises, né? O número de vendas só aumenta. E ele trouxe aqui depois alguns conceitos básicos, né? Falteiro, que é a falta de produto. Vocês trabalhando como balconista, viu que está faltando, tem que registrar que está faltando aquele medicamento para a farmácia entender se precisa reforçar o estoque ou se foi uma procura aleatória, vamos dizer assim, mas e que a farmácia, a drogaria, se vocês forem trabalhar nela, vocês vão perceber que ela trabalha com metas de venda, onde que a todo momento está no radar dela se conseguiu alcançar a meta diária, se conseguiu alcançar a meta mensal, se conseguiu alcançar a meta anual, se as minhas vendas desse ano estão melhores do que a do ano passado, por exemplo, né, de um determinado período passado. E aí vem todo o critério que são as metas de vendas que vocês têm, né? Alguém quer comentar algo sobre o vídeo? Thaís, Marina? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos ao próximo. Nenhuma farmácia, nenhuma drogaria funciona sem o seu bem mais importante. Está começando aqui, se não me engano. Ah, sim. O bem mais importante de uma farmácia, de uma drogaria, é o fator humano, né? As pessoas que ali trabalham. E como a gente recebe, como que a gente atende, o outro fator humano que a gente chama de cliente. Hoje o tema é gestão de drogarias, no módulo 2. Nós iremos falar sobre gestão de pessoas. E gestão de pessoas é um conceito muito importante quando a gente fala de drogaria. Ele é até mais importante que a gestão de processos, porque influi diretamente no resultado, né, da loja, da drogaria. E a gente tem que saber lidar com conflitos, administrar interesses, ensinar, corrigir, formar, né? Essas são algumas habilidades que o gestor tem que ter, ou até mesmo um líder. Algumas drogarias trabalham com balconistas líderes, e isso é importante no nosso desenvolvimento.
Mas o que é liderança? A gente pode definir liderança com uma frase simples que tem no Monge Executivo, que é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Ou seja, estimular, influenciar as pessoas a trabalharem por um bem comum, por um objetivo único. Isso é uma arte muito complexa, né? E aí a gente faz uma pergunta, né? Pode uma pessoa fazer diferença no desempenho de uma organização? Ela pode trazer um resultado apenas pelo seu jeito de ser, pela forma que ela conduz as demais pessoas? É óbvio que sim. Uma pessoa pode fazer e muita diferença dentro de uma empresa. Nós vamos falar hoje dos 5 pilares da gestão de pessoas, que são motivação, processo de comunicação, trabalho em equipe, conhecimento e competência e treinamento. O primeiro é a motivação. Motivar as pessoas é muito importante. A motivação, na verdade, ela nasce de dentro da pessoa. O que a gente pode fazer é apenas mostrar um caminho, né? Fazer ela enxergar de uma outra forma. Para isso é importante o quê? Que a empresa tenha metas, tanto para o negócio quanto para cada pessoa. Quando o balconista tem uma meta de venda, aquilo é um estímulo para ele. É um limite que ele pode ultrapassar, que ele tem que ultrapassar, né? Inicialmente, a empresa tem que selecionar bem as pessoas. Então, se você é um gestor, se um dia você for um gestor, selecione bem as pessoas. Selecione pessoas que queiram realmente trabalhar, que tenham, né, a ver com a empresa. Adote a meritocracia e de verdade, valorize quem realmente merece, valorize quem trabalha bacana. Não selecione as pessoas por amizade ou promova por amizade. Promova por merecimento, porque você vai estar gerando pessoas que, além de confiar em você, serão leais a você também. Faça uma abordagem individual, com feedbacks periódicos, né? Explique como é que a pessoa está, dê um posicionamento sobre o seu trabalho, seja ele positivo ou negativo. Isso faz a pessoa crescer, mostra para ela que você está preocupado com o trabalho dela e quer que ela cresça, que não está apenas ali tampando um buraco. Em relação à comunicação, seja claro e objetivo. Não deixe que a sua comunicação transpareça que você é uma pessoa que não tem conhecimentos ou dê informações pela metade. É importantíssimo, né, ser muito claro com as pessoas. Não demore a dar respostas. A dúvida gera muita incerteza e muita insegurança. Quando você é solicitado, quando você tem que dar uma posição sobre alguma coisa, ou responder a um e-mail, ou buscar uma informação para algum dos funcionários, seja rápido. Quanto mais você demorar, pior vai ser, mais a produtividade. Esse cuidado é importante. Diminua as distâncias. Se você tem que passar alguma informação, não passe para um subgerente para ele passar para o professor. Faça você mesmo. Isso diminui a distância, né? Faz com que a pessoa sinta, né, que você está ali, está próximo, quer resolver o problema, quer estar, né, atento ao resultado. E isso faz com que a pessoa também sinta confiança na sua pessoa. Seja agradável e seja positivo. É importantíssimo, né, manter, né, a postura, manter uma vontade de resolver as questões, não demonstrar que o jogo está perdido, correr atrás, né, tenha conversas agradáveis, seja uma pessoa amistosa, que isso traz bons frutos para o dia a dia de trabalho. Trabalho em equipe. É importante a gente criar grupos de trabalho, né, para que as pessoas interajam entre si. Crie grupos dentro da farmácia ou da drogaria, turno da manhã, turno da noite, intermediários, né? Faça desafio entre as equipes, estimule as equipes a interagir entre si. Deixe clara a responsabilidade de cada um sobre o resultado. Cada um tem um papel. O operador é importante, o balconista é importante, o farmacêutico, o gerente. E se cada um souber do seu papel, tudo fica mais fácil. Valorize o trabalho de cada um.
cada qual é importante na sua função, né? Mostre que aquele é o melhor balconista, por que que ele está diferente do outro balconista. Traga informações, né? Parabenize na frente dos outros, na hora de dar uma crítica, faça isso pessoalmente, dê exemplos, né? Isso faz com que a equipe seja mais dinâmica. Crie relacionamentos saudáveis, né? Faça com que as pessoas interajam entre si, importem-se uma com as outras, trabalhem sorrindo, trabalhem com prazer, cobre, seja duro quando for necessário, mas também seja, né, agradável, transforme os relacionamentos em algo maior e melhor para a empresa. Conhecimento. Tudo que você tem de informação, que a empresa fornece de informação, ela tem que ser transformada em conhecimento. Não adianta eu ter números e os números não significarem nada. Então, dê feedback para a equipe. Estamos a tantos por cento do resultado, passamos tal resultado, precisamos vender tanto. Isso é importante. As pessoas precisam, né, de informação para saber que o trabalho delas está gerando, né, um resultado. Desenvolva as competências, né? Quando você entende cada pessoa como um indivíduo único, você consegue verificar o que ela tem a melhorar e o que ela tem de bom. E aí você consegue desenvolver algumas competências e transformar outras em algo que vai gerar resultados fantásticos para a empresa. Algumas pessoas têm mais competências, por exemplo, na área de cálculos, outros têm mais competências na área de gestão. Então, saber direcionar as pessoas é importante, porque você vai tirar o melhor de cada uma. Transforme informação em conhecimento. Pegue os números, entenda os números e passe isso para a equipe, né? Pegue um processo, entenda o processo e passe isso para a equipe. Não passe simplesmente o processo, não dê uma folha para a pessoa ler. Isso não vai gerar conhecimento, vai ser só mais um papel. E compartilhe o que você sabe. Quando você cria pessoas para acompanhar o seu trabalho, né, você está fazendo com que, no momento da sua falta, alguém possa assumir o seu trabalho e a equipe continuar andando, mesmo que você não esteja ali, né? Criar seguidores, criar discípulos, né, é importante, porque você, né, está deixando ali um trabalho, né, deixando uma semente que vai ser geminada por outra pessoa, enquanto você também vai crescendo e vai se desenvolvendo. E o desenvolvimento? É importante treinar a equipe. Então, busque entender a necessidade da equipe. Aquela equipe precisa de um treinamento na categoria, por exemplo, de desodorantes. Eles não sabem muito bem na hora de orientar o cliente. Faça um treinamento. Eles precisam de um treinamento na área de dermocosmético. Faça um treinamento. Isso faz com que a equipe se sinta valorizada. Ela vê no seu gestor, no seu líder, uma pessoa preocupada, né? Uma pessoa que quer que a equipe cresça, né? E alinhar os objetivos individuais com os do negócio. Então, eu quero ser gerente. Poxa, pega aquele balconista então que tem essa vontade e vamos treinar, vamos dar suporte para que ele vire um gerente, né? Alinhar o que ele quer pessoalmente com o que a empresa quer. A empresa precisa de pessoas que sejam preocupadas com o negócio. O gerente é uma pessoa preocupada com o negócio. Então, vamos trazer ele para perto, vamos trazer ele junto, né? Para que ele caminhe junto com a empresa. Eu quero ser um balconista, mas não quero ser gerente. Tudo bem, então você vai ser o melhor balconista. Vamos te dar treinamento, você vai participar de reuniões, vai aprender mais sobre os produtos, técnicas de vendas, tudo relacionado àquele objetivo pessoal. Isso não é ruim para a empresa, pelo contrário, uma pessoa que conhece bem aquilo que quer é uma pessoa sensata, uma pessoa que vai, né, valorizar, né, ao seu cargo, a sua função, e isso é importante, porque nós precisamos de balconistas, nós precisamos de caixa, nós precisamos de gerente, então a gente tem que saber alinhar o que é o objetivo individual com o objetivo do negócio para promover um melhor resultado. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer o questionário. Beleza, pessoal. Então, aí, mais uma vez, chamando a atenção para alguma outra competência
que a gente precisa. Mesmo vocês sendo nível técnico, né, como técnico de farmácia, em uma drogaria, em uma farmácia, vocês poderão assumir um cargo de liderança, né? Seja o gestor da drogaria, seja coordenador da drogaria, seja o encarregado que comanda todos os outros balconistas, né? E os outros funcionários, sendo o apoio, o braço direito do responsável técnico, que é o farmacêutico, por exemplo, né? Então, é o bem mais importante que qualquer farmácia, qualquer drogaria tem, que é o bem humano, né? E aqui ele mostrou algumas ferramentas importantes de como desenvolver. O meu exemplo de liderança é o mais importante quando a gente fala de um líder, né? O líder, ele tem que ser o exemplo, né? E aí, quando vocês forem trabalhar numa farmácia, numa drogaria, sejam esse líder inspirador. Sejam esse líder motivador. Leve as pessoas a um local, uma posição, a um conhecimento aonde elas nunca estiveram, né? Esse aí é o caminho. E realmente inspire pelo exemplo, né? É muito ruim quando a gente vê um líder que ele fala, né, bonito, mas faz feio, né? É aquele que aquilo que eu falo eu não faço, vamos dizer assim, né? Então o exemplo é muito importante quando a gente fala do perfil de liderança. Alguém quer comentar algo sobre o vídeo? De boa. Tranquilo? Mas viram como vocês podem se encaixar dentro desse trabalho na drogaria? Sim, é muito importante. Beleza. Então vamos agora ao próximo conhecimento aqui. Atendente de farmácia, é a última aula do curso de farmácia. E eu vou mostrar na prática como é o atendimento de um atendente de farmácia, um balconista, certo? E eu vim aqui para uma farmácia, onde o Neto, Alberto Neto, está trabalhando, e a gente vai acompanhar ele e vai dar algumas dicas sobre farmácia. Vou colocar aqui a minha máscara, certo? Porque para a gente ir para lá tem que estar de máscara. E vocês vão acompanhar como é o dia a dia, uma aula que muitos de vocês estavam me pedindo, pedindo a todo o Rio Pap, né? Então, a gente vai gravar essa aula aí para vocês na prática, no dia a dia do atendente de farmácia. Bora lá. A gente vai entrar aqui na farmácia Rede Med, né? Que é dentro do próximo supermercado todo dia, logo na entrada aqui. E ali está o Alberto Neto, já está atendendo. Aqui é a farmácia. Aí a menina ligou, mãe, Rebeca não toma café. Ela diz, mulher, essa menina não tem como assim, não. Ela come demais. Ela tem 2 aninhos, mas ela pega... Você vê que a farmácia é bem organizada, bem bonita, né? Compacta, bem organizada. Se ele terminar o atendimento, a gente vai chegar nele já.
sinceramente, vai ter que ser sensível, além de querer só o que quer, se você paciência. Aqui chegar, ele terminou o atendimento aqui, galera, ó. E aí, Neto, como é que tá, meu irmão? Fala, irmão. Firme, velho? Como é que tá? Já é? Tranquilo? Fala, galera do nosso... Isso aqui vai ser pra galera do curso de farmácia, né? Ah, vai beleza. passar no dia a dia aí como é que vai proceder, que a galera pede muito, né? Então, como é que é o dia a dia? Beleza, eu fiz o curso, mas na prática, como é que é, né? E se é muito diferente do que o pessoal vê lá no curso, e eu sempre digo que muito interessante ter o curso de farmácia, mas só ele deixa um pouquinho, porque vai especificamente só para conhecimento de medicamento, né? Exato. Agora aqui você utiliza atendimento ao cliente, vendas. Então, para você entender aí, é interessante você ter essas qualificações no seu currículo, não só de farmácia, mas também atendimento ao cliente, vendas, operador de caixa, porque tudo isso complementa. Você vê marketing pessoal também é muito importante, você vê o marketing pessoal do Neto aqui sempre bem apresentável, não tão bem apresentável, né? Tô brincando, né? Então vamos mostrar um pouquinho do dia a dia, galera, pra vocês verem como é que é o Neto trabalhando no dia a dia aqui, beleza? Na função. Vocês pediram, a gente tá aqui. Isso, R$2. Aí vai. É só um mesmo? Isso, querido. Colocar outro para botar em cima, pode ser? Não, é só bem fácil mesmo. É só fazer, não tá trocado. Deixa eu lhe perguntar. É assim a mesma questão? Vai, não, Seu esposo? Assinou, é? não, não, não. Tá tomando 100. Ele tá tomando alguns suplementos de vitaminas? Não. Não toma nenhum? Ele é aumento de imunidade, vitamina de A a Z, são todas as vitaminas e vai ser vitaminas que faltam no organismo dele. Não contém açúcar, não contém sal, não engorda, toma 2 vezes ao dia, depois do café da manhã e depois do almoço. Mas vai ter. E Ele não vai tomar só sei de se- manteiga de graduação, que faz Tudo bem. olha, ele a menos que era para o almoço, mas eu fui marcar e nem que ele fez endoscopia não podia. Só tem certeza. Só deixa. Então, você vai tomar mais essa. E assim, já toma um suplemento de vitamina? Tudo bem. Obrigada. Posso lhe ajudar em algo mais? Não, pode ir. Obrigado, querido. Não, é sério, tá, deixa eu me guardar. Deixa eu só lhe entregar algo, um negócio aqui pra você. Senhora, bem rapidinho. Eu me fez agora. Esse é o que eu viro tudo, que tá na cidade. Eita, 61, será que é verdade? Então, Com certeza. não vou acreditar, vou pegar de novo. Olha. Tem o nosso contato aqui, mais de geladeira. Você não manda foto pra gente no nosso WhatsApp, a gente vai cadastrar a senhora pra poder obter mais fotos nas próximas fotos. Tá bom? Obrigado, gente. Volte sempre, tá? Tchau, tchau. Você sempre esteve aqui? Não. Não, Ela né? vai ter que comprar essa menina. Porque a gente nunca foi atendida assim aqui, não. Me perdoa, tá? Obrigado, querido. Mas a gente nunca foi atendida aqui assim, não é tanto que eu nem entrei aqui, porque é a primeira vez que eu entrei aqui. Mas mesmo? hoje foi excelente. Gostou do atendimento? Fico grato. E aqui em promoção naquela. E aí, Neto? Ainda passa uma lição aí, Só um minutinho que eu já... pra ver como é a diferença no atendimento, né, cara? Fala, turma, galera, nossos alunos, né, do nossa comunidade Papo Curso Online. Você que está chegando aqui agora, então já está finalizando esse conteúdo. É de suma importância você entender que para qualquer coisa que você vá trabalhar, em qualquer setor, qualquer área que você venha trabalhar, o atendimento ele é essencial. Primeiro, porque tudo você precisa gostar daquilo que você faz. Se você não gosta de trabalhar com pessoas, obviamente você vai fazer de todo jeito. O atendimento não vai ser bacana, você vai atender de todas as formas, você vai tratar as pessoas de todas as formas e a satisfação não vai haver. Você acabou de acompanhar aqui, foi bem espontâneo, eu nunca tinha nem visto essa mulher, como você pode ver, foi registrado aqui. E o atendimento, você tem que ser personalizado, entender qual a necessidade do cliente, perguntar para que as pessoas estão comprando algum produto, porque se ela vai até algum local comprar algo, porque ela precisa daquilo. Mas você que está fornecendo aquele produto ou serviço, você precisa entender. E uma coisa bem interessante aí foi que você viu a necessidade do esposo da mulher, né? E já ofereceu um outro produto, né? Isso não deixa de ser também uma técnica de venda e também pensando no cliente, né? Com certeza. Hoje, as pessoas elas estão ligadas a vender um produto ou um serviço somente no seu benefício próprio. E se você fizer isso, provavelmente, talvez a pessoa até compre, mas ela só vai comprar você uma única vez. Quando você sempre for vender algo, você tem que entender para que é aquele produto, para quem é, quem vai tomar, quem vai usar, e entender a necessidade dele e buscar sempre a melhor opção para ele. O que eu fiz aqui, ela pediu um medicamento, que foi uma AS infantil, e eu perguntei quem iria tomar esse medicamento, para quem iria tomar, e como o Paulo já falou, eu sugeri um outro medicamento para melhorar, complementar o que ela já veio comprar. Então,
É isso, não tem segredo. Você gostar do que você faz, trabalhar sempre com entusiasmo, atender as pessoas da melhor maneira possível, entender que cada pessoa tem um perfil, uma forma de você atender, mas a cortesia, a gentileza, a educação, ela prevalece e é a mesma coisa para todas as pessoas. E para quem vai entrar na farmácia, o conhecimento do produto é fundamental, né? Para poder, tipo, como é que você vai depois oferecer um outro produto se você não sabe o que é que a pessoa precisa, né? Realmente você entender. Gente, obrigado. Realmente você entender, pessoal, você que vai para farmácia, né? Que faz coisa de farmácia, estudar sobre o produto é fundamental, né? Conhecer realmente o seu... Leva tempo, né, Neto? Para poder conhecer de tudo, né? No dia a dia a pessoa vai aprendendo, mas é o interesse todo dia para pesquisar alguma coisa, aprender alguma coisa é muito importante isso aí, né? Olá, meu amigo. É para você mesmo? Uma tia, ela tem quantos anos? Ela tem diabetes? Não tem diabetes. Pressão alta? Ela está com dificuldade de se alimentar? Demais. Você vai dar isso até passou pelo CRC. Você vai dar isso cada dificuldade com algum comprimido? Não. Você vai dar isso aí para ela junto com isso aqui, ó. Esse aqui vai dar para ela. Como é que ela já veio logo do médico? É que eu não sei quantas ligações a ver. Esse aqui é um suplemento de vitamina para subir as vitaminas que está no organismo dela. Para que é essencial ter esse? Ela tem isso aqui. Tem um suplemento de vitamina para azul. Quando nós não temos vitaminas que o nosso organismo fica baixa, e porventura a gente adoece, falta apetite, entre outras inúmeras coisas. E ela vai tomar 2 vezes ao dia, após o café da manhã e após o almoço. Mas eu tenho que pegar Só esse aqui. o que ele passou lá, só esqueci a receita. Mas você não precisa de receita. Você veja com ela, porque Ele passou para a indicação, só que agora nós não temos, não. Ah, Não tinha essa. você veja com ela, porque esse aqui não tem contraindicação. Pelo contrário, só vai complementar o que ela já está tomando. Eu creio que as outras que tem lá já dizem isso aí. É muito bom essa vitamina. Até para você mesmo, porque é bastante corrido, tá? Cansativo, estressante. Para mim, que me dá cansaço físico, fadiga, estresse. É muito bom, excelente. Meu amigo, obrigado. Valeu. Boa tarde, volte sempre. Até mais. Como a gente estava dizendo, E aí, mais uma vez, né, Neto? O cliente chegou, mais uma vez vendo a necessidade. porque se você só apenas der o medicamento que as pessoas pedirem, você está perdendo a oportunidade de entender o que o cliente tem e que você poderia acrescentar algo mais para poder ajudar a pessoa, né? Querida, senso de urgência já acabou, não? Não, eu vim só para saber o valor, para ver se Ah, vai. o valor. Você costuma comprar de quanto? 35. 35? Eu passo o mesmo valor para vocês. Peraí, só um minuto, tá? Passo 35 para você. Agora, só toma ele? Normalmente também tem um genérico também, que é a do que eu compro também. Que é Compra de quanto, genérico? 10 meus pré, R$15. Isso. R$15? Tá comprando bem conto. Mas o Cerazete mesmo eu consigo chegar para você no mesmo valor que você quer. Tá ok? Deixa eu entregar para você o nosso cartão, porque aí caso você precise, você pode ligar para a gente e mandar mensagem no WhatsApp que a gente faz entrega. Tá bom? Obrigado, tá, querido? Faz entrega, né? Fazendo sim. E aí, Neto? Fala um pouquinho desse atendimento aí. Muitas das vezes o cliente vai chegar e porventura de ter vendido o medicamento anteriormente, possa ser que você não tenha o que ele busca no momento. No nosso caso, nós temos mais de uma loja. Eu sei que esse medicamento eu tenho na outra loja. Porém, ela tinha pressa e não queria esperar que eu consultasse ou que eu trouxesse de outra loja. E aí eu verifiquei no nosso sistema, consultei o preço, vi a opção de desconto, mas o mais interessante, se for um medicamento que a pessoa toma com frequência,
que ela não é cliente sua, é ali cliente de outras lojas, você perguntar quanto costuma comprar. Por que é importante que você pergunte isso? Para saber se você consegue chegar no mesmo valor que ela compra, ou se você consegue obter mais desconto para ela, ou seja, fazer com pagar o mesmo produto que ela comprar em outra loja, mas comprar você um preço mais em conta. E fazer com que ela com sua cliente. Identificar a situação, oferecer segundas e terceiras opções. E o mais importante de tudo, sempre solucionar o problema do cliente, a necessidade dele. E eu vi, deixa eu só interromper, eu vi que você fez uma coisa aí. Você perguntou qual o medicamento que ela veio comprar, né? Sim. E você viu que o preço você conseguia bater. Então você falou o preço. 25 para ela, foi? Sim. Mas aí veio no genérico, você já viu que ela tava pegando mais barato Mas e você não citou, você focou no outro produto, isso é uma técnica de venda também. Com certeza. E você disse para ela, tal produto eu consigo no mesmo preço. Exato. Foi 25 ou 35, eu não me lembro agora. 35, não foi? Exato. Então você já focou, então isso até é interessante pro pessoal que está assistindo, pro pessoal aprender essas técnicas também no dia a dia, ele vai ter que utilizar muito isso, né? É o que a gente costuma chamar de jogo de cintura, né? Isso. Isso só vai adquirir com o dia a dia, observando as pessoas com quem você trabalha, os seus superiores, fazendo, que já tem mais habilidade. Olá, querida, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, meu irmão. Como é que você tá, joia? Pode entrar, cara, fica à vontade. E uma... Então, é isso, você entender a necessidade do seu cliente. Né, normalmente, se perguntar, só aproveitando ainda esse atendimento, geralmente todos os produtos têm uma margem que pode dar desconto, ou se você tem uma margem estabelecida para cada produto, ou é na loja toda, como é que funciona isso assim? Isso varia muito de empresa para empresa, né? E como funciona a política de trabalho da empresa que a pessoa vai atuar. No nosso caso, alguns medicamentos já estão com preço de máximo de desconto, aquele preço final. Uhum. O preço dado ao cliente já é o preço final. Existem outros medicamentos que a gente consegue dar o desconto, tem um desconto já X que ele tem de cara, e além do mais a gente pode consultar a gerência, a supervisão, saber se a gente consegue obter um desconto a mais daquele que já é permitido e oferecido para os nossos clientes. Mas isso diferencia muito, né, de loja para loja. Tem loja que desconta em todos os medicamentos, tem loja que ela não vai dar desconto, aquele preço final. Se mudando de assunto um pouco, mas que vai dar no mesmo sentido, se você for no supermercado, ele não vai dar desconto. É aquele preço X. E nas farmácias, pelo que você já está há muito tempo assim, você percebe que algumas farmácias, elas, por exemplo, alguns medicamentos, algumas classes, elas baixam um pouco o preço e outras classes elas aumentam um pouquinho, como acontece também em mercados, isso? Ou não? Ou geralmente é muito tabelado esses preços de medicamentos? Ultimamente tem sido muito tabelado. Quem consegue diferenciar isso são as grandes redes, né? Algumas grandes redes, elas conseguem ter uma diferença de preço, porque é diferente eu comprar uma unidade para vender para o meu cliente, para essa grande rede comprar 100 unidades para ela vender para o cliente dela. Verdade. Então, se eu comprar uma peça, vai ser um valor. Se eu for comprar 100 peças, obviamente eu vou negociar, eu vou querer um desconto. Para mim que estou comprando 100 peças, é meio que injusto, isso no caso de empresa, pagar o mesmo valor que a pessoa está pagando por mim. É verdade. Então, nesse caso, sim, consegue sim ter um desconto maior,
Mas isso depende muito, cara. Tem empresas que elas conseguem obter esse desconto, porém elas elevam a margem de lucro delas, né? Mas ultimamente a margem tem sido muito tabelada. O medicamento tem aumentado muito, como outros produtos, supermercados, combustíveis e etc. Então, Outra coisa, né? Algumas coisas que as pessoas perguntam muito. Tipo, eu fiz o curso e aí eu consegui emprego na farmácia. E meu dia a dia, como é que vai ser, cara? Como é que é o dia a dia? Eu vou contar meu dia a dia para você, você vai poder entender. Eu fui realocado para outra loja. Nossa farmácia já tem 2 unidades, uma aqui na cidade de Maranguá, outra na cidade de Rio Tinto, e fui realocado aqui para a cidade de Maranguá, por questões estratégicas da inicia o sistema nos computadores. O fundo de caixa, para você que fez o curso de operador de caixa, você vai entender o que eu quero dizer para você. E se não fez ainda, vai Se não fazer. fez, vai fazer, né? É importante, necessário. Confiro o caixa, o fundo de caixa, viabilizo se precisa que eu troque dinheiro ou não. E inicio o sistema, dou uma limpada, dou uma geral na farmácia para que eu possa oferecer um ambiente aconchegante, receptivo para os clientes. E aí começa o meu dia a dia. Sempre chega medicamentos para quem está fazendo o curso de atendente de farmácia, entre outros cursos, né? A gente vai falar também sobre a parte de estoquista, né? Recebimento de mercadorias e armazenamento de mercadorias. Faço checklist de tudo, dou uma organizada na farmácia. E uma das coisas, né, até pelo meu perfil comportamental, eu costumo sempre me direcionar à entrada da farmácia para fazer prospecção de clientes. Como assim, Neto? Prospecção. Usar cortesia, um bom dia, boa tarde, conversar com as pessoas. Não é que eu esteja convidando, não tem problema nenhum em fazer isso, mas apenas a gentileza de cumprimentar as pessoas que estão passando na farmácia, aí na entrada da farmácia. Talvez ela não tenha interesse em comprar alguma coisa, não entrar na nossa loja, mas a gentileza, só da prospecção, ela entra, e aí é onde entra toda a cena, né? O atendimento diferenciado, entender a necessidade do cliente, para quem é aquele medicamento, o que é que ela vai tomar, e dar sugestões, né? É bem interessante quando a pessoa está vindo no mercado, né? Tipo, tá passando. Isso. E aí você fala com a pessoa, lembra, porque às vezes tu tá tão focado no que vai comprar lá no mercado, por exemplo, Sim. e não tá nem pensando ainda no. Não tá nem pensando ainda no medicamento que poderia comprar, ou na fralda do bebê e tal. Mas aí quando você fala, tu tem tal coisa? Já acontece muito isso, né? E ela vem para comprar uma máscara, ela compra uma fralda. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo, né, que a gente viu agora, ele mostrou aí a rotina dentro de uma drogaria, né? E o que é legal, o que a gente tem que pontuar aqui com vocês, né, que vão começar aí dentro dessa carreira, você viu aí que os dedos das mãos são diferentes. Cada cliente é diferente. Mas o nosso papel e o nosso objetivo, ele é basicamente único, né? Atender com respeito, atender com educação, dar possibilidades de escolhas. Às vezes ele vai buscar um produto, mas acaba que pelo seu atendimento ele sai com mais, aumentando aquele cash, por exemplo, que ele está gastando ali na drogaria, facilitando você alcançar o seu objetivo também, mas tudo baseado no seu bom
atendimento, né? Que acima de tudo é a cordialidade, é a empatia e é mostrar possibilidades que a gente tem dentro desse contexto aí que vocês vão usufruir como mercado de trabalho. Thaís, Marina, que estão presentes na aula síncrona, né? Querem compartilhar alguma coisa sobre o vídeo? Então vamos para o próximo daqui, que ele vai dizer o seguinte: como técnico de farmácia, eu acelerei e consegui um bom emprego. Mas como que eu posso agora me desenvolver ainda mais dentro dessa questão aí relacionada ao balconismo? Bora lá. Licença, professor. O vídeo não está rodando para mim. Está rodando para vocês, meninos? Não. Professor, se quiser tentar sair da apresentação. Deu uma travada aqui, Lívia. Estou tentando recuperar aqui. Só um minutinho. Tranquilo. Mais importantes para quem está começando no balcão é curiosidade. Curiosidade para quê, Jaime? Curiosidade para aprender. Porque você vai se ver num mundo de situações que você nunca viu. Um monte de nome de remédio que você nunca imaginou na vida. Um monte de possibilidades de doença que você nunca imaginou na vida. Um monte de gente com pressa. Balcão de farmácia, gente, é acelero, é correria. Um monte de gente com pressa para resolver o problema, para ser atendido. Um monte de gente mal educada, infelizmente. Paciente mal educado. Tem os bonzinhos também, graças a Deus, que dá uma alegrada no nosso dia. Então, curiosidade para aprender sobre a patologia, curiosidade do paciente, tanto o paciente apressado quanto o paciente que é mais calmo, mais manso e quer dialogar. Curiosidade para aprender como que lida com o coleguinha do balcão, que às vezes a gente trabalha com os anjos. Às vezes tem uns lá que dão um trabalhinho. Então, o primeiro passo é ser curioso. Curioso
com os anjos. Curioso. Curioso. Só um momentinho, travou aqui de novo. Anota, depois você vai pesquisar. Por que que esse remédio está guardado aqui e esse outro está guardado ali? Pergunta para o seu gestor, viu? Por que que essa seção aqui só tem genérico e essa seção aqui só tem medicamento que não tem a letra G de genérico? Ele vai te explicar, esse é um ponto importante. O segundo ponto muito importante para começar no balcão é ter humildade. Já que você precisa aprender tanta coisa, porque é tudo novidade, é necessário ter humildade para aprender essas coisas. Porque vai ter muita coisa que você não sabia. Vai ter muita coisa que você nem imaginava. Vai ter muita coisa que você achava que era de um jeito, mas é do outro. Por que que é do outro? Porque você não trabalhava ali. Talvez no seu outro emprego era de um jeito, mas no balcão que você está começando, agora é desse jeito. Seja humilde para aprender com quem já está na caminhada há muito tempo. Seja humilde para aprender com o próprio paciente, porque o paciente ensina muita coisa, certo? A gente aprende muito com o nosso paciente sobre comunicação, sobre acolhimento, sobre empatia. Seja humilde para aprender com o seu amigo do lado, que já está no balcão há mais tempo. Ele já tem casca de balcão, ele já sabe muita coisa. E você pode colar nele para aprender alguns macetes ali do balcão. Outro ponto super importante, se você está começando no balcão, é a atenção nos detalhes. Quais detalhes? Tudo no balcão é detalhe. Você vai ver que essa prateleira aqui, por exemplo, só tem referência. Mas do lado de alguns dessas referências, tem um genérico ali. Por quê? Atenção nesse detalhe. Lá na outra seção, só tem similar. Mas do lado de um dos similares, tem um genérico. Mas por quê? Nessa outra seção aqui, ó, é só genérico. E tem uma referência que está vencendo em cima dele ali, ó. Atenção nos detalhes. Atenção nos detalhes das caixinhas. Tem muita caixinha de remédio que é exatamente igual, idêntica. E você vai ler, você lê, você lê, você lê, você fala, cara, é igual, não tem o que difere. Aí você vai ver, tem uma palavra que é diferente. Um está escrito comprimido, o outro está escrito comprimido revestido. Um está escrito 15 miligramas, o outro está escrito 7,5 miligramas. Um está escrito pomada, o outro está escrito creme. Ou seja, são todos diferentes. Por mais que a embalagem nos remeta ao primeiro olhar ali, ó, putz, é muito igual. Mas na prática, não é igual, é diferente. Tudo é detalhe no balcão de farmácia. Atenção ao detalhe do seu paciente, que chega com dor. Teu paciente está com dor. Ele vai aparentar mais cansado, mais desanimado, com um pouco mais de pressa. Pô, ninguém quer ficar com dor. Então acelera o atendimento para esse paciente. Ele quer resolver o problema. O balcão de farmácia é tão rico em detalhes que até as roupas que você utiliza pode acelerar a sua evolução no balcão ou pode atrasar a sua evolução. Cara, nossa cabeça, ela gasta mais ou menos 3 segundos para ter uma primeira impressão de uma pessoa. E a gente sempre escutou, a primeira impressão é a que fica, né? Então, se o paciente chegou no balcão e viu você com uma roupa desmantelada, de um jeito popular falando, com a gola arregaçada, com o sovaco furado, desabotoado, talvez ele não vai se encantar por você. Ele vai preferir alguém mais alinhado.
Jaime, mas a roupa diz sobre o que eu sei e o que eu deixo de saber? Não, a roupa não diz nada. A roupa só é um... A gente precisa usar, só isso, né? Mas a roupa não diz o quanto que você sabe ou o quanto você deixa de saber. Porém, o seu paciente, ele vai te julgar por isso. É natural do ser humano. Então esteja bem alinhado. Estar bem alinhado não é chique, não é gastar 1 milhão de dinheiros com roupa. Não é isso. É estar com uma roupa limpa, passada, higienizada, preferencialmente branca, se sua farmácia não tiver uniforme, unhas cortadas, barba aparada. São detalhes simples que fazem muita diferença. Desodorante em dia, se possível, um perfuminho faz total diferença. O balcão é tão cheio de detalhes que até a roupa faz diferença. Imagina o olhar. Se você está começando no balcão, você vai ver que os pacientes têm mais confiança em uma pessoa e pouca confiança em outra, menos confiança em outra. Mas por que isso acontece? Um dos segredos para ganhar a confiança de alguém é olho no olho, é escuta ativa. Você está falando comigo e eu estou te escutando de verdade, olhando nos seus olhos. Mas eu não vou secar você assim. Eu olho no teu olho, eu olho para o lado, eu volto para o teu olho. Diferente de ficar no balcão assim, ó, o paciente falando e você mexendo no remédio, você mexendo no computador. Já era. Isso daí não passa confiança. Olho no olho é fundamental. Espere seu paciente concluir a frase. Concluiu a frase, aí você fala. Nunca interrompa um paciente. Isso daí derruba a sua confiança. Outro ponto fundamental, querendo ou não, você precisa espanar a sessão. É o jeito mais rápido de aprender aonde estão os medicamentos. Um jeito de perder a confiança do paciente é ele te pedir uma nimesulida, por exemplo, e você vai na sessão, procura e não acha. Aí chega alguém do seu lado e fala, o que você quer? Aí você fala, nimesulida. Ele fala, não tá aqui não. Tá lá na outra sessão. Aí você fala, putz. Aí você vai lá pegar. Então, se você está começando, vai espanar a sessão. E daí você aproveita esse momento de limpeza para aprender. Pô, usa a cabeça, vamos aproveitar o nosso tempo. Aqui, ó, espanando a sessão, pá. E daí você vai lendo o que está escrito. Puran T4, levotiroxina sódica. Aí você vai ver o restante da sessão, tem de 12,5, 25, 30 e alguns 50, 75, até 200. Tem um monte. É tudo igual? Não, não é tudo igual. Opa, já entendi que tem um monte de possibilidades de Puran. Quando o meu paciente perguntar se eu tenho Puran, eu tenho. De quantos microgramas? Detalhes. Então você vai namorar essa caixinha. Você vai pegar ela e você vai ler de frente, vai ler de costa, vai ver se é comprimido, se é xarope, se é líquido, quantos ml que tem. Se é líquido, é para tomar ou é para pingar no olho? Ou é para pingar no ouvido? Se é comprimido de engolir ou de dissolver na boca? Se é cápsula de engolir, é cápsula de abrir, é cápsula de colocar no inalador e chupar? Isso daí são coisas que você gastaria muito tempo para aprender. Mas se você usar o seu tempo que você está trabalhando, que está espanando, para aprender sobre isso, sua evolução acelera muito. E daí você já aproveita, compra um caderno e você vai estudar sobre medicamentos. Você vai estudar 5 medicamentos por dia, mas não é qualquer medicamento. Foca nos 5 principais do dia. Nos 5 que o pessoal mais vende, que mais você vê o pessoal vender. Dorflex, nimesulida, paracetamol, dipirona. E você vai anotar o básico sobre eles. Qual é a fórmula? Para que serve? Quem que pode tomar? Quem que não pode tomar? Quando que é proibido? Quando que faz mal? Acima de qual idade? O básico do básico. Você não precisa estudar farmacocinética, farmacodinâmica. Isso daí é um papo lá para depois. Agora, você vai estudar o básico. Se você fizer isso com 5 medicamentos por dia, durante 20 dias no mês, dentro de um mês você já estudou 100 medicamentos. No final de um ano, você vai ter estudado 1.200 medicamentos. Você vai estar à frente de muita gente que talvez nunca leu sobre um paracetamol. Só sabe entregar. Entregar daqui uns dias até robô vai entregar. Então, a gente precisa de profissional capacitado no balcão. Se você está aqui, provavelmente você vai ser um profissional muito bem capacitado. Outra qualidade super importante para quem está começando no balcão da farmácia é a proatividade.
Proatividade é o seguinte: não faz só o que mandam você fazer. Enxergue situações onde você pode agir. Tem uma história bastante antiga, que provavelmente você já escutou. Um empresário contratou um estagiário, eles trabalhavam num prédio alto, e ele pediu para esse estagiário descer o prédio, lá embaixo tinha uma feira, falou, ó, vai lá na feira e vê quanto que custa o abacaxi. Aí o estagiário desceu, foi lá, viu o preço do abacaxi, subiu, foi falar com o empresário, falou, ó, o abacaxi tá R$10 a unidade. E daí o empresário perguntou para ele, e se eu comprar 10, quanto que o feirante faz para mim? Aí o estagiário falou, não sei, não perguntei. Vou descer. Desceu de novo. Ah, negociou com o feirante, subiu. Patrão, se o senhor comprar 10, o senhor ganha 1. Então, paga 10, mas leva 11. Beleza. E ele tem laranja também? Ah, não perguntei se ele tem laranja. Vou descer lá. Ou seja, esse estagiário só fazia o que era mandado. Pô, ele estava fazendo o papel dele? Tava. Mas de forma limitada. Só fazia o que mandava. Isso é errado? Não, não é errado. Dá para ser melhor? Dá para ser muito melhor. A mesma historinha, esse empresário contratou outro estagiário e perguntou para ele, viu, desce lá e vê quanto que tá o abacaxi. Ah, fechou, patrão, tô indo lá. Desceu, perguntou pro feirante, viu, você tem abacaxi? Tem, quanto que tá? R$10. E se eu comprar 25, quanto que você faz? Ah, negocia lá. Tá, e se eu comprar 10, quanto que você faz? Você tem laranja, banana e pêssego? Tenho também. E se a gente montar tudo, comprar tudo, quanto que você faz? Ele anotou tudo, subiu e foi falar com o chefe. Ó, patrão, tá aqui, ó. É assim, assim, assado. Abacaxi é tanto, acerola é tanto, kiwi é tanto. Ou seja, ele entregou muito mais do que havia pedido para ele. O nome disso é over delivery, uma entrega extra a mais do que foi proposto. Pediu um negócio, ele fez o negócio que foi pedido, mas ele fez muito mais. Óbvio que isso pode gastar um pouco de tempo. Então precisa ser posto na balança o quanto de tempo você tem. Não pode exagerar no gasto de tempo, né? Porque o tempo ele não volta. Passou o tempo, perdeu, já era. Então a gente tem que colocar na balança o que eu posso fazer, qual proatividade que eu posso fazer, que eu posso ter, que não vai comprometer meu tempo. Pô, um papel de bala no chão, eu pego, jogo no lixo. Putz, o chão tá sujo aqui, ó. Tá todo mundo ocupado. Mas eu pega um pano, passa na sujeira, guarda o pano. Tem um paciente na perfumaria lá, ó, perdido, mas você foi contratado só para atender balcão, você não é da perfumaria. Você deixa ele lá perdido enquanto os outros balconistas está todo mundo atendendo? Não, vai lá. Bom dia, tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Seja proativo. Isso daí faz total diferença. Agora que você está começando, pode parecer um pouco difícil. Depois que você entende isso, meu irmão, portas enormes se abrem. E o mais importante de todos, tenha paciência. Tenha paciência para evoluir no balcão. Porque é muita coisa. São muitos detalhes. São muitos medicamentos. São muitas patologias. São muitos tipos de paciente. É um processo longo que demanda muita paciência, demanda muita punho cerrado. Eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou continuar crescendo, eu vou evoluir. Não é porque fulano não conseguiu que eu não consigo. Porque Ciclano conseguiu, então eu também consigo. Aí já algo novo no balcão da farmácia. Eu costumo dizer que o balcão da farmácia é algo praticamente infinito. Por mais que você estude, acompanhe, evolua, tá? Você nunca sabe tudo. Sempre tem um negócio a mais para aprender. Todo dia eu aprendo algo novo. E eu já estou há 17 anos. E eu tenho certeza que eu tenho muito para aprender.
Tudo certo, professor? Professor Wilson? Só um pouquinho de paciência, pessoal. Estou vendo o que aconteceu aqui. Tá bom. Meninas, a aula finalizou, tá? O professor me confirmou aqui que a aula finalizou. Excelente noite para vocês, tá bom? Tá bom, boa noite.